Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal. Hoje vou falar sobre um assunto acerca da floração da orquídea Dendróbio olho de boneca. Se você quer saber como fazer florir essa orquídea, assiste esse vídeo até o final, pois eu vou passar para vocês, dentro do contexto da minha experiência, algumas dicas importantes que irão lhe ajudar a fazer com que as suas orquídeas venham florir. Algumas pessoas ficam no dilema querendo saber o porquê que as suas orquídeas nunca floriu. Eu tô com esses dois exemplares da orquídea Dendróbio, olho de boneca, conhecida como olho de boneca. Essa primeira aqui do pote preto já floriu e ela está emitindo algumas hastezinhas para poder dar botões. Essa aqui está florindo comigo pela primeira vez. Uma muda que eu adquiri aproximadamente uns 1 ano e pouco, 2 anos, também está emitindo botões. Eu ainda não sei a cor dela. E eu vou estar explicando para vocês 4 principais fatores que irão nos ajudar a fazer florir a Dendróbio olho de boneca. Não só as dendróbios, mas também vale para as demais orquídeas. O primeiro aspecto está dentro do contexto da iluminação. Toda orquídea, toda planta, ela precisa ser cultivada numa boa iluminação, seja na iluminação natural, numa iluminação artificial, recebendo a luz solar. É importantíssimo. Essa é a primeira regra no cultivo de toda planta. Com as orquídeas não são diferentes. De repente a sua orquídea nunca floriu porque ela está sendo cultivada num lugar sombreado, muito escuro. Evidentemente que tem orquídea se dá bem em lugares sombreados, com pouca iluminação, mas tem outras que elas gostam de receber bastante iluminação. Esse é o primeiro fator preponderante, importantíssimo para o nosso cultivo em relação às orquídeas. O segundo fator é a questão da umidade do ambiente. De repente, o ambiente, a região em que você mora, é um ambiente muito seco, a umidade está muito baixa e isso também favorece, fazendo com que a sua orquídea não venha florir. Dependendo da orquídea, tem orquídea que gosta de ambiente seco, tem orquídea que gosta de uma umidade a menos, tem outras que gostam de bastante umidade. Então investe nessa área aí, procura analisar, observar como que está a umidade relativa do ar da sua cidade. Isso favorece muito, porque dependendo da umidade relativa do ar da região onde você mora, isso vai fazer com que vai desgastar a sua orquídea. Se for aquela orquídea que gosta da umidade nem muito alta e nem muito seca, mas aquela umidade equilibrada, então se você for cultivar essa orquídea numa umidade muito baixa ou numa umidade muito alta, isso vai fazer com que vai roubar a energia dessa planta e essa planta vai ficar desidratada. Então a umidade do ambiente também é um fator importantíssimo para ajudar na floração da sua orquídea. O terceiro fator que contribui para a floração da sua Dendróbio olho de boneca é a adubação. Qual foi a última vez que você adubou suas orquídeas? Ou se você está adubando, qual tipo de adubo? Orgânico? Inorgânico? Se for orgânico, quantas vezes na semana ou no mês que você está adubando a sua plantinha? Eu tenho alguns vídeos que eu trato do assunto sobre adubação e eu explico quais são os adubos necessários que as nossas plantas e também as orquídeas necessitam, tanto para o crescimento, para a floração, para o fortalecimento, enfim. Então, de repente, você está investindo no adubo para o crescimento dela, porque nós temos aí o nitrogênio, potássio e fósforo. Qual dos três que você está aplicando mais em quantidade? Dependendo da necessidade da sua planta, ela vai precisar de uma quantidade maior de porcentagem de nutriente. Então, verifique isso. Eu falo sobre isso, eu vou deixar aqui no card, tá bom? Então, se você tiver dúvida, depois que você assistir esse vídeo, você clica no card vídeo que eu trato sobre os principais nutrientes
nutrientes, tanto macro como micro. Antes de eu elencar o último aspecto que ajuda na floração dos nossos dendróbios, quero lhe fazer um convite. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, ativa o sininho para receber as próximas notificações e clique em gostei, tá bom? E o último aspecto é em relação à rega. Quantas vezes você está regando a sua orquídea? Eu vou explicar para vocês alguns erros que nós cometemos em relação às regas quando a orquídea ela está se aproximando na sua época de floração. Essas duas aqui, elas costumam florir nessa época de inverno. Como que eu faço a minha rega em relação às orquídeas? No verão, eu rego elas bastante. E isso dentro do contexto do ambiente seco. Se a sua região é úmida, então cuidado com as regas. Não precisa regar todos os dias, tá? E outra coisa, se você usa esfagno, não precisa regá-la todos os dias. Como eu não uso no cultivo das minhas orquídeas, portanto, eu rego ela todos os dias. E eu não tenho problema de estar favorecendo ataque de bactéria ou outras doenças que podem acometer por acúmulo de água nas raízes das minhas orquídeas. Então preste atenção nesses detalhes. Principalmente se você costuma cultivar em toquinhos, aí requer uma maior quantidade de vezes de rega, porque está no toquinho, ela fica seca, a não ser que está ali com esfagno. Agora, quando as nossas orquídeas, principalmente as dendróbios, estão perto da floração, o que acontece? Que algumas pessoas cometem esse erro. Eu tenho essa orquídea aqui, que eu ganhei, minha vizinha me deu, e essa orquídea, ela estava lotada de mudinhas ao longo dessas mudas. Ó, aqui tem o olhinho, é uma muda antiga, mas ela vai florir de novo. Essas aqui são as novas, aqui tem outra novinha aqui. O que que acontece? Quando ela veio, estava cheia de mudinha com raízes. Aí o que que eu descobri? Que a vizinha, ela estava regando essa dendróbio todos os dias. Assim que ela começa a dar esses olhinhos, qual é o segredo? É parar de regar. É assim que eu faço. Percebendo que a sua orquídea está chegando perto da época de floração, ela começa a despontar esses olhinhos. Olha o tamanho que esse aqui está. Esse aqui. Então eu tenho que parar com as regas. Eu não posso mais regá-la todos os dias. Isso aqui é uma haste floral. No momento que eu estiver regando todos os dias, isso aqui vai se transformar numa muda. Então foi dessa forma que a vizinha estava, como ela não sabia disso, ela estava regando, tacando água na orquídea todos os dias. E essas pequenas hastezinhas se transformaram em mudinhas. De repente deve ser o que está acontecendo no seu cultivo. E essa mesma orquídea, como ela estava na época de floração dela, eu diminuí as regas. Eu não utilizo estresse hídrico, eu não gosto de fazer isso com as plantinhas, né? Deixar elas sem água durante aí um bom tempo, eu não faço isso. O que eu faço é o seguinte, eu diminuo essas regas. No inverno eu vou diminuindo, continuo regando, eu rego um dia sim, um dia não, um dia sim, um dia não. No verão todos os dias, no inverno um dia sim, um dia não, porque minha região é muito seca. Elas ficam secas muito rápidas devido a não utilizar nenhum material que venha sustentar essa umidade na raiz. Então eu rego um dia sim, um dia não. Quando chega perto de floração, eu vou diminuindo mais ainda. Eu já não rego um dia sim, um dia não. Eu rego umas 2 vezes na semana. Esse outro dendróbio aqui, que também tá cheio de olhinho para dar florzinhas. Esse aqui está mais adiantado. Aqui. Ó, já está se preparando para soltar aí os botõezinhos. Aqui também tem outro pequenininho, bem na pontinha. É porque meu celular não foca muito bem. Aqui, ó. Esse aqui. Aqui também tem mais. Tá vendo só? Tudo se preparando para emitir os botõezinhos. Agora, se eu ficar regando todos os dias, vai transformar em mudas. Então, esse é o segredo.
quando a sua dendróbio estiver perto da floração, estou falando da olho de boneca. Acho que serve também para as outras dendróbios. Você diminui bastante as regas da sua orquídea. Não precisa fazer o estresse hídrico, apenas diminuir as regas. Agora, é interessante ressaltar que esses aspectos que eu elenquei para vocês, para ajudar na floração da sua dendróbio, é imprescindível que você aplique esses 4 fatores para fazer com que a sua orquídea venha florir. Você não vai colocar somente ela num bom lugar iluminado, ou somente vai diminuir as regas, ou somente vai adubar. Não, você tem que aplicar esses 4 fatores. Esses fatores são importantes para ajudar a sua orquídea a florir, ok? Eu tenho playlists, convido vocês a entrar nessas playlists que estão divididas em assuntos. E eu tenho uma playlist somente de orquídeas. Tenho pouquinhos vídeos, é só você clicar lá na minha playlist, na parte de orquídeas. Esse vídeo, por exemplo, vai estar lá nessa playlist, tá bom? Tem outros assuntos, outras plantas que estão divididos nas minhas playlists. Se você tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários que eu terei o prazer de estar respondendo. Comente bastante, vamos interagir, trocar experiência uma com as outras. Muito obrigada por você ter assistido esse vídeo até o final. Eu vejo vocês no próximo vídeo e um grande abraço para todos vocês.